está afastada. É isso que eu falo. Tá? Falaram para mim que não é desviada, é afastada, né? Então, no momento certo eu volto. A senhora tem comunhão com Deus? A senhora frequenta uma igreja? Quando eu quero, eu vou para a igreja. Eu criei minhas filhas tudo dentro da igreja, consagrei tudo minhas filhas. Só que depois, como eu falei, a gente não tem que ir pelo homem, tem que ir atrás de Deus, A né? Bíblia fala que Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não dele. Então, se a senhora já se arrependeu dos seus pecados, pediu perdão, colocou sua confiança em Jesus Cristo, a senhora é salva, a senhora vai prosseguir. Mas é que a gente dentro da igreja vem muita coisa errada. Mas como a senhora falou, não é o homem que salva, é Jesus. Não é Jesus. Por isso que eu não vou na igreja. Eu mesmo faço minhas orações, eu mesmo converso com ele, eu mesmo falo com ele, eu mesmo peço as coisas para ele. Porque se você vai dentro da igreja, você vai ver tanta coisa errada que não dá para você continuar indo. Mas então, é importante que a melhor senhora você tenha ficar comunhão sozinho. com as outras pessoas. Que Jesus não tinha igreja, ele andava pelo mundo, né, pregando, ele não tinha igreja. Porque quando a gente está desviado, assim, está longe do corpo de Cristo, a gente tem mais dificuldade de manter no caminho que Deus tem pra gente. Porque às vezes não tem ninguém para falar, olha, Marina, a senhora está errando, ou isso não é isso que a Bíblia fala. Tá? Porque quando a gente está sozinho, é muito fácil a gente se desviar, né? Assim, de fazer o que dá na nossa cabeça. Porque é a tendência natural do ser humano. Eu falo por mim também. Tem quando a gente está decepcionada, fala, eu vou seguir o meu pensamento, não quero mais nada. Mas só quando a senhora está andando em comunhão, se a senhora estiver fraca, alguém vai fortalecer, entendeu? Se a senhora não tiver vontade de orar, alguém vai orar pela senhora. Então, o que a gente queria, na verdade, hoje é só que a senhora refletisse sobre isso, pensasse, orasse a senhora, sozinha depois. A senhora tem uma Bíblia em casa? Tem. A senhora pode ler o Evangelho de João. Lê o Evangelho de João, lá vai explicando por que Deus enviou Jesus, o que Jesus fez, como ele viveu, para a gente poder ter acesso a Deus e não precisar ir para o inferno, porque o inferno não foi feito para nós, foi privilegiado, né? Tá bom? A senhora vai pensar sobre isso? Vou, claro. E ora também, pergunte para Deus o que ele está direcionando a senhora, para ver se a senhora precisa voltar para uma igreja. Tem várias igrejas aqui na avenida. Ou se a senhora de repente, né, vai estudar em casa um tempo ainda, e depois eu vou, ir para algum outro lugar. Vou ficar por enquanto aqui, depois eu vejo. Porque igreja não vou. Igreja só tem coisa errada. Mas pensa sobre isso. Lê o Evangelho de João na sua casa. Se a senhora estiver mais tranquila, tal, peça para alguém ler para a senhora. Reflita sobre isso que a gente conversou hoje e depois a senhora toma sua decisão, né? Tá bom? Porque Deus não quer que a gente vá para o inferno, por isso que ele enviou Jesus. Mas ninguém vai para o inferno, porque normalmente a pessoa se arrepende, até mesmo no seu leito de morte, né? Sim, mas ela precisa se arrepender e colocar a confiança dela em Eu vou Deus. só interromper um pouquinho. É Maria o nome da senhora, né? Então, Maria, a Bíblia diz ela assim que todos os mentirosos, ladrões, adúlteros, eles vão para o inferno, eles vão para o lago de fogo. E que muito mais pessoas vão para o inferno do que para o céu. Porque muitas pessoas, elas simplesmente não se arrependem dos seus pecados. Elas acham que elas são boas o bastante, elas não são perfeitas, mas elas acham que são boas o bastante. No final das contas, poucas pessoas acham que são realmente pecadores. E aí as pessoas acham que eu vou me apresentar perante Deus e Deus vai me perdoar, mesmo depois até de morto, ou mesmo eu cheguei perante Deus e Deus é amor e no final das contas Ele vai me perdoar. Mas a Bíblia deixa bem claro, Deus é justo e que Ele não tolera pecado, Ele nunca tolerou o pecado. A ponto de que foi por isso que Jesus morresse. Se fosse fácil ir para o céu, não precisava Jesus ter morrido na cruz, era só pedir perdão. Então, por isso que é tão importante a gente se arrepender de verdade dos nossos pecados, colocar fé em Jesus Cristo, da mesma forma como alguém que vai pular de avião, coloca o paraquedas nas costas, confia que o paraquedas vai abrir, é essa mesma fé que a gente coloca em Jesus Cristo como nosso Salvador. Quando foi a última vez que a senhora leu a Bíblia? Semana passada que eu estava lendo para procurar um nome para o meu neto. O que a senhora achou o nome do seu neto? Qual que é? Abner. Oi? Abner. Abner. Tá.
É bom a senhora até procurar nomes bíblicos, tem nomes bíblicos muito bonitos que a gente pode achar. Mas existe uma coisa mais importante ainda. Imagina, a senhora é casada ou já foi casada? Não? Mas a senhora já foi casada alguma vez na vida? Imagina que seu marido, ou mesmo namorado, caso a senhora tivesse, ele escrevesse 66 cartas de amor para a senhora. E a senhora nunca abrisse nenhuma dessas cartas e nunca lesse. Ou lesse uma hoje, daqui a um ano lesse outra. A senhora acha que ele ia ficar feliz com a senhora? Não. A Bíblia são como 66 cartas de amor que Deus escreveu para o homem. E se a gente não lê, imagina o que Deus pensa em relação a isso. Porque é a palavra dele para o homem. Por isso que se a senhora é salva, se a senhora colocou sua fé em Jesus, é importante que a senhora leia a Bíblia diariamente. Porque ali a senhora vai entender melhor qual que é o plano de Deus para a senhora, o que Deus tem para a senhora. E entender e poder perceber a grandiosidade do amor de Deus por nós. E como ele, apesar de nós sermos pecadores e inimigos de Deus, ele nos salvou através do Filho de Jesus. Mas como inimigo assim? Imagina o seguinte, Deus é santo, não é? Deus é santo, Deus é perfeito. Quando a senhora mente, a senhora está desobedecendo a Deus. A senhora está agindo em rebelião em relação a Deus. Isso é como se a senhora fosse inimigo de Deus. É assim. Porque todos nós, no final das contas, a gente busca viver a nossa própria vida e se preocupa tão pouco com o que Deus, no final das contas, pensa. A gente vive a nossa vida, a gente vai atrás das nossas coisas, a gente só lembra de Deus quando a gente precisa. É igual aconteceu esse acidente aqui, que nem aquele rapaz da moto. Não sei se a senhora viu o acidente ou viu o que aconteceu. Ele podia ter se machucado bem mais, mas imagina o seguinte, ele teve um acidente, o que ele quer que aconteça? Que chega o resgate. O resgate veio, resolveu, levou ele para o hospital, ele não quer mais ver o resgate. O resgate vai embora, obrigado, nunca mais ele quer ver. E a gente se relaciona às vezes com Deus desse jeito. A gente quer que Deus venha, nos resgate, muito obrigado, tchau. Resolve nosso problema. E vai embora. E deixa eu viver minha vida. Isso é rebelião. É nesse sentido que nós somos inimigos de Deus. E apesar da gente agir desse jeito, Ele providenciou salvação pra gente através de Jesus Cristo. É mesmo, né? Então, é por isso que às vezes a gente fala para as pessoas, qual que é a importância de estar próximo de uma igreja? As pessoas fazem coisas erradas na igreja. Tem muita gente dentro da igreja que não é cristã, que é hipócrita, que faz de conta que é filho de Deus e não é. Mas qual que é a importância? Quando você encontra uma igreja boa, ou pelo menos que tem pessoas que amam a Deus de verdade, elas vão se ajudar, elas vão orar uma por outra, elas vão ajudar uma a outra a entender a Bíblia, a entender a palavra. É por isso que é importante. A gente não vai para a igreja para ser salvo, ninguém vai ser salvo na igreja. Ninguém vai ser salvo na igreja. Mas quando a gente ama a Deus, a gente quer se reunir com pessoas que também amam a Deus, para que um possa ajudar o outro. Essa é a importância e a urgência de a gente estar junto de uma igreja. Não pela questão de estar na igreja por si mesmo, mas é porque nós podemos estar próximo de pessoas que amam a Deus e junto nós podemos adorar a Deus, aprender sobre Ele e viver aquilo que Ele tem pra gente. Essa é a parte mais importante de tudo isso. E se a senhora for salva de verdade, a senhora vai ter esse desejo. Porque é mais importante do que a sua própria vida para você, a senhora vai se preocupar com o que Deus tem para a senhora. Esse é um sinal de quem foi salvo em Jesus Cristo, quem já arrependeu dos seus pecados, colocou totalmente a sua fé nele. A pessoa vai buscar estar junto de outros cristãos. Entendeu? Maria, muito obrigado por conversar com a gente, viu? Foi um prazer estar aqui com a senhora. Vocês também. A senhora reflita sobre essa conversa. Espero que a senhora se reconcilie, né, com a igreja, né? Porque com Deus eu acredito que a senhora já tem um relacionamento mais que aprofunde, né? Mas que a senhora conviva com outros cristãos. Sem ele a gente não vive, né? A gente vegeta, né? Não é? Agora, pra seguir ao pé da letra, é difícil. Mas Deus, Ele dá sabedoria pra gente. Dá sabedoria, Ele dá. Leia na casa da senhora, João. Tá bom? Tá. Deus abençoe. Um bom final de semana. Também.